Graça e paz a todos, sejam bem-vindos à nossa sala de aula virtual do nosso curso Discipulado da Missão Semente. Curso esse patrocinado pela Igreja Semente da Multiplicação, que tem como nosso presidente o Bispo José Carlos. Para quem não me conhece, sou o pastor Eliomar e eu serei o professor desse curso de Discipulado Caminhando com Cristo. Serão aí várias aulas que vão abordar os temas principais da nossa fé cristã. Esse é o nosso segundo vídeo da aula 1. O tema da aula anterior foi Quem é Jesus? E o tema dessa aula é Por que eu preciso conhecer Jesus? Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar o card aqui para que você venha acessar. Assista, é um vídeo de apenas 13 minutos e 40 segundos. Nosso objetivo não é fazer vídeos longos, mas vídeos curtos para melhorar o nosso aprendizado, a nossa memorização, para que a gente consiga reter o máximo possível de tudo aquilo que é falado. Existe um ditado que diz assim: aquilo que eu escuto, eu esqueço. Aquilo que eu vejo, eu me lembro. Aquilo que eu faço, eu aprendo. Então não adianta gravar um vídeo de 1 hora, se a nossa retenção chegar apenas a 20% de tudo aquilo que nós ouvimos. Por isso também usaremos ilustrações, slides, que ajudarão na nossa memorização. Mas se você quer realmente guardar tudo aquilo que você tem aprendido, precisa compartilhar, passar aquilo que você tem aprendido para outros, seus familiares, amigos. Então fica aqui a nossa dica. Pois bem, na aula anterior falamos sobre quem é Jesus e eu deixei algumas perguntas no final do vídeo. Vamos rever? Mas o que fez que Deus deixasse seu trono para assumir a forma de homem? Por que Jesus teve de dar a sua vida em nosso lugar? Por que eu preciso conhecer Jesus? Nós responderemos a essas questões no decorrer dessa aula. Deixamos também um versículo bíblico para a sua memorização. E aí, já está na ponta da língua? Tomou suas vitaminas diárias? Não esqueça, é muito importante para o seu crescimento você ter um devocional diário com Deus. Bom, vamos lá. O tema dessa aula é Por que eu preciso conhecer Jesus? Mas antes de nós entrarmos nesse tema, deixa eu te fazer 2 perguntas. Você já se perguntou o porquê de tanta violência, guerras, fome e catástrofes ambientais no mundo? Com certeza você também já deve ter questionado. Se Deus existe, por que Ele não faz nada para interferir? Se sim, você não é o único. Vamos tentar responder a todas essas questões de forma prática e simples nesta aula. Em primeiro lugar, eu tenho uma boa notícia para você. Deus já interferiu. E em segundo lugar, Deus não criou o homem para viver uma vida de sofrimento. As guerras, as enfermidades, a fome, a morte não são o propósito original de Deus para a humanidade. Para você conhecer o propósito original de Deus, nós precisamos voltar ao início de tudo. Lá no livro de Gênesis, o livro do princípio, no começo. Principalmente nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Começamos com Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tudo tem a sua origem em Deus. E a partir daí começa o processo de criação que levaram 6 dias. Então, conforme a imagem que eu deixei aí, o primeiro dia Deus criou a luz. No segundo dia, o firmamento, ou a atmosfera. No terceiro dia, nós vemos a porção da terra seca e o surgimento ali das plantas. No quarto dia, Deus cria o sol, a lua e as estrelas. E no quinto dia, Deus cria os animais marinhos e as aves do céu. E no sexto dia, Deus cria os animais terrestres e o homem e a mulher. Interessante que ao término de cada dia da criação, Deus ele dá o seu selo de qualidade. E viu Deus que isso era bom. Leia também na sua Bíblia o Salmo 104 e Hebreus capítulo 11, versículo 3. No sexto dia, Deus fez o homem, a coroa da criação. Podemos dizer que o homem era a cereja do bolo. Deus encerra a criação dizendo que tudo era muito, muito bom. Eu vou deixar aí para você alguns vídeos que eu fiz para te ajudar
a entender melhor qual era o propósito original de Deus. Então veja que nessa primeira imagem que você viu, Deus, ele cria o mundo e por último ele cria o homem, que é a coroa da criação, e ele cria o homem à sua imagem e semelhança. A imagem não se refere ao físico, ao material, mas à parte imaterial do homem. Diferente de todo o restante da criação, o homem ele é uma criatura racional, pessoal, criativa e moral, com quem o próprio Deus compartilha seus atributos comunicáveis. Nós não vamos abordar a parte da teologia, tá? Como eu disse, nós iremos abordar isso num módulo mais à frente, onde nós vamos trabalhar teologia sistemática. E aí nós vamos conhecer um pouco sobre a antropologia, a criação do homem. Mas Deus também deu ao homem a capacidade e o potencial para o homem se relacionar com ele, com o Criador. Então Deus cria o homem de forma perfeita, irrepreensível e com caráter puro e sem contaminação. Adão seria o padrão para toda a humanidade, pois o próprio Deus disse ao homem: crescei, multiplicai e enchei a terra. Este era o propósito inicial de Deus. Criar um povo para a sua glória. Então você vê aí na imagem o Adão, eu coloquei uma áurea azul em volta do Adão, que representa ali a sua santidade, a sua pureza, a sua inocência, ou seja, a sua perfeição. Ele não tinha pecado. Porém, no capítulo 3, nós temos a tentação de Eva, a queda do homem e a consequência do pecado. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Então nós vemos que Adão ele era o representante de toda a criação. Ele era o cabeça da criação. E Adão, então, ele peca. E a partir de Adão, o pecado, então, ele entra no mundo. E por causa do pecado de Adão, então, todos aqueles que vão nascer, eles vão nascer com a herança pecaminosa. Ou seja, uma imagem manchada, uma imagem desfigurada daquilo que seria a imagem do Criador. E nós, então, passamos a herdar a natureza pecaminosa. Ou seja, o pecado original de Adão passa para os seus descendentes. Eu quero deixar aqui uma pequena ilustração, simples, mas que vai facilitar o seu entendimento. Imagine que você tem um documento original. Você não tem outro documento, somente esse. E você precisa reproduzir, fazer cópias semelhantes ao original. Então você vai pegar aquele original e você vai tirar várias cópias que são a imagem do original, semelhante ao original. Esse era Adão. Adão era a imagem e semelhança de Deus, perfeito, sem pecado, sem mancha. E Deus queria fazer a partir de Adão um povo também perfeito, santo, para ter comunhão com Deus. Deus sempre desejou se relacionar com o homem, ou seja, sempre desejou ter um povo seu, separado, um povo santo, que tivesse comunhão com ele. Mas o que aconteceu? Esse original, ele sofreu uma alteração. Ou seja, ele foi manchado. E a partir de agora, as cópias que virão a partir deste original virão também manchadas. É isso que aconteceu depois do pecado. Ou seja, o homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas quando Adão peca e Adão vai ter filhos, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 5, versículo 3, que os seus filhos, seus descendentes, são a imagem e semelhança de Adão, não de Deus, de Adão. E é por isso que nós trazemos essa mancha do pecado, porque nós recebemos como herança a partir de Adão, que era o cabeça da criação. Então, todos nós pecamos.
Então, por isso, todos nós nascemos com a natureza pecaminosa que nós herdamos do nosso pai Adão. Então, veja só, Gênesis capítulo 5, vamos ver o que está escrito lá em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, versículo 1 diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus o criou homem e mulher, e os abençoou e lhe deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Então veja que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, puro, santo, sem mancha, sem ruga, perfeito. Agora veja o versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele deu o nome de Sete. Então veja que agora a descendência de Adão, depois do pecado, não vai ter mais a imagem e semelhança de Deus, mas vai ter a imagem e semelhança de Adão. Então note que os descendentes de Adão não vão trazer mais a imagem e semelhança do Criador, a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem e semelhança de Adão. Depois do pecado, ou seja, vão nascer com a natureza pecaminosa, manchados pelo pecado. Então já nasce separado de Deus por causa do pecado, porque nós herdamos essa natureza de Adão. Nós temos uma natureza manchada, uma imagem desfigurada. Então aquele selo que nós tínhamos na criação, quando Deus fez o homem, diz, e viu Deus que era muito bom, agora já essa imagem foi distorcida. Olha só, no Evangelho, quando o jovem rico chega para Jesus e diz, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a salvação? Então note que Jesus vai corrigir. Bom, só existe um, Deus. Ou seja, no homem já não existe nada bom, por causa do pecado. A mesma coisa, nós vamos ver Jesus declarando, se vós, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu vos dará todas as coisas. Então veja que Jesus ele vai afirmar categoricamente, vocês são maus por natureza. Tá? Então, note que o homem perdeu aquela natureza santa, aquela natureza sem mancha, sem pecado, de Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Agora, todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. Olha o que o salmista vai dizer lá no Salmo 51. Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, o salmista está dizendo que nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Você pode notar, por exemplo, uma criança. Você não precisa ensinar uma criança a mentir, a ser egoísta, a ser ciumenta. Tudo isso já está embutido dentro da criança. Nós já nascemos com essa natureza tendenciosa ao pecado. E a qualquer momento, essa natureza ela vai saltar para fora. Ela vai virar atitudes e ações. Você já deve ter visto algum desenho animado que a pessoa ela é tentada pelo diabinho. O diabinho fica soprando no ouvido dela fazer as coisas erradas. E aparece um anjinho e começa a dizer, olha, não faça isso. Essa briga que existe, essa luta que existe, não é uma luta entre o diabo e o anjo, né? Não é uma luta espiritual, mas é uma luta interior dentro do próprio homem. Porque o homem sabe aquilo que é bom, mas aquilo que é bom ele não consegue fazer, faz aquilo que é errado. Então existe um conflito de natureza dentro do próprio homem. E Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos capítulo 7. Vamos ler? Romanos capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu porém sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem, está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei.
quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Então note que existe esse conflito dentro de nós, essa batalha dessa natureza pecaminosa dentro de nós. Certa vez Jesus foi questionado pelos fariseus e os escribas que acusavam os discípulos de Jesus de não lavarem as mãos, não purificarem, como estava na tradição dos anciãos. E Jesus vai corrigir, dizendo que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca é o que contamina o homem. Porque dentro do homem, no coração do homem, está todo o mau desígnio, ou seja, toda a violência, todo o pecado, tudo aquilo que é impuro, está dentro do homem. Eu coloquei a imagem de um raio-x do homem por dentro. Então você vai ver que as guerras, a fome, a miséria, a destruição, tudo isso está dentro do homem. Faz parte da natureza decaída do homem. Então por isso que você entende hoje, porque nós temos tantos conflitos, tantas guerras. A culpa não é de Deus, a culpa é do homem, está dentro da natureza humana. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos ler? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então veja que por causa de Adão, todos pecaram. E lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora, o que será da humanidade? Todos nós pecamos, todos nós estamos separados de Deus. É impossível para o homem se aproximar do Criador, porque Ele é santo. E agora, o que nós faremos? Nós não podemos fazer nada. A salvação ela é inteiramente de Deus. Lembra que eu falei no começo que Deus ele já interferiu? Pois bem, então nós vamos ver agora o que Deus fez para restaurar a condição do homem, para trazer o homem de volta ao propósito original do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ele envia Jesus. Jesus ele nasce da semente da mulher. Ele não nasceu do contato entre o homem e a mulher. Porque se tivesse nascido da descendência do homem, da descendência de Adão, ele herdaria a natureza pecaminosa. Ele é gerado por Deus, da semente da mulher. Ele nasce sem pecado. E lá em Romanos, capítulo 5, versículo 9 ao 11, diz o seguinte: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Então note que Jesus ele veio reconciliar a humanidade com Deus. Por meio do sacrifício de Jesus, do seu sangue derramado, ele nos comprou de volta, nos libertando da escravidão do pecado, nos levando de volta a ter uma comunhão com Deus e a viver o propósito original de Deus. Então, se Adão era a imagem e semelhança de Deus, e essa imagem foi perdida, agora nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Jesus veio revelar à humanidade a imagem de Deus. É interessante que Filipe, ele diz lá no Evangelho de João, ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai.
E Jesus disse: Filipe, estive convosco tanto tempo e ainda não me conheceste? Quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, Jesus está dizendo: eu sou a imagem do Pai, a imagem de Deus. Era essa imagem que Adão tinha no capítulo 1 e capítulo 2 e que foi perdido no capítulo 3. Agora Jesus ele vem trazendo de volta a restauração dessa imagem de Deus dentro do homem. Olha só o que diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, através de Jesus, o Senhor restaurou esta imagem em nós. Então veja que nós já respondemos aqui algumas perguntas. Primeiro, por que de tanta violência, morte e destruição no mundo? Por causa do pecado do homem. Segundo, se Deus existe, por que ele não interfere? Por que ele não intervém? Deus já interviu, enviando o seu Filho. E a terceira pergunta, por que eu preciso conhecer Jesus? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. A religião não pode te levar a Deus. As suas boas obras não podem te levar a Deus. Por mais que você faça o bem, isso não vai te levar a Deus. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos pecaram. Todos. Não há um justo sequer. E lá em Isaías diz, a nossa justiça é como trapo de imundícia para Deus. Ou seja, não vale nada, porque de nós mesmos nada de bom pode sair, a não ser de Deus. Então, para o homem era impossível. A religião, ela te ajuda a você viver bem com o seu eu interior. A religião te ajuda a você viver bem com o seu próximo. A religião te ajuda a você viver bem com o ecossistema. Mas a religião não te leva a viver bem com o Criador. Porque somente através de Jesus. Ele é o caminho, único caminho, única verdade que nos leva ao Pai. Então, por isso, você precisa conhecer Jesus. Por que eu preciso conhecer Jesus? Primeiro, para que eu não venha perecer. Para que eu tenha vida eterna. Para que eu volte a me relacionar com Deus. Somente através de Jesus Cristo. João 3,16. Nós estamos encerrando esse segundo vídeo da aula 1. E eu quero terminar com uma pergunta. Como eu posso conhecer Jesus? Nós veremos isso na próxima aula. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.